Oi, maravilhosa! Hoje eu quero te mostrar como fazer essa maquiagem para você arrasar na noite. Só que, mesmo sendo uma coisa pra noite, eu pensei assim numa pele mais leve, um esfumado na fita, que dá todo um toque, né? Sai do básico, mas não fica aquela coisa tão carregada. Então, se você quer aprender esse passo a passo bem fácil, só bora! E para que essa maquiagem dure a noite toda, a gente vai começar preparando a nossa pele. Se você me acompanha um tempinho aqui, você sabe, né? Eu sempre bato nessa tecla. A preparação de pele, ela é assim, ó, fundamental para durabilidade, para beleza da sua maquiagem. Então não pula essa etapa, porque senão o que vai acontecer? A sua maquiagem vai craquelar, não vai ficar bonita e não vai ter uma boa durabilidade. Então, primeiro, eu já lavei o meu rosto no banheiro. Tô passando aqui o meu hidratante pro meu tipo de pele. Agora eu vou utilizar um hidratante específico para a área dos olhos, porque essa região ela é bem ressecada, né? Então, como a gente vai usar base corretiva, é importante que você reforce a hidratação nessa região. E olha só, em especial hoje eu tô gravando esse vídeo com ainda mais gratidão, porque nós batemos 100 inscritos aqui no canal. Eu tô muito feliz e muito grata a cada um de vocês que decidiram me acompanhar por aqui. Pode ter certeza que cada dia mais eu vou trazer conteúdo para agregar na sua vida, para facilitar a sua rotina de skincare, de automaquiagem, de autoestima. Eu passei aqui meu protetor solar, tá? Só para dar continuidade aqui na nossa preparação de pele. E talvez você olhe e fale assim, Nanda, mas 100 inscritos é tão pouco, mas se a gente não sabe comemorar o pouco, como que eu vou conseguir comemorar o muito? Bora passar o Prime. Então assim, ó, eu sou muito grata a cada um de vocês que escolheram estar aqui comigo, meu muito obrigada. E para você que é nova, já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana tem um vídeo novo te ensinando a se automaquiar do zero. Agora a gente vai para a parte da base. Eu vou aplicar aqui diretamente no meu rosto mesmo, mas se você não quiser, você pode aplicar numa plaquinha ou até aqui no seu dorso e aí você vai pegando aos poucos. Eu gosto de aplicar assim porque já aplico, depois eu já venho esfumando, é muito prático. Tô utilizando a esponjinha úmida. Eu sempre gosto de utilizar a esponja úmida porque, além de ela não consumir tanto a sua base, né, quando ela está seca, ela acaba absorvendo um pouco mais de produto e, além disso, ela vai me dar uma cobertura bem natural. Eu tenho gostado de aplicar base só com esponja. Vou pegar aqui mais um pouquinho. Normalmente eu aplico mais com pincel e depois eu venho dando acabamento com a esponja. Só que assim, quando eu quero uma coisa mais prática, uma coisa assim mais rápida, eu já venho, ó, com a esponja que eu já aplico, já esfumo. Ó, venho dando batidinhas. Você nunca vai fazer este movimento aqui, tá? É sempre, ó, batidinhas, depositando esse produto. Porque se eu arrasto, eu tiro. Se eu deposito, eu estou assentando a base na minha pele e aí sim ela vai me dar uma cobertura bem natural e super uniforme. Aqui também na região da pálpebra, porque quando você uniformiza aqui na pálpebra também, além de ficar uma maquiagem bem uniformizada, quando você aplicar sombra, você vai ter mais pigmentação e a cor vai ficar mais viva também. Não esquece de dar acabamento aqui, ó, na mandíbula, para não ficar aquela divisão de rosto e pescoço, porque algumas pessoas aplicam a base, aí fica aquela mancha aqui, né? Então, ó, assim que eu terminar essa parte de cá, eu venho dando acabamento aqui para ficar uma cobertura mais uniforme. Dá acabamento também aqui, ó, rente ao cabelo para não ficar aquela divisão. Uma coisa também legal para você se atentar é a cobertura que você deseja. Se você quer uma cobertura mais leve, passa só um pouquinho de base, vem uniformizando. Se você deseja uma cobertura melhor. Então, por exemplo, eu tenho manchinhas de melasma. Como eu não passei corretivo antes, eu apliquei uma primeira camada, depois eu vim com mais 5 centavos de base e vim espalhando para dar uma cobertura a mais nessa minha pele. Agora a gente vai para a parte do corretivo. Ó, eu tenho esse organizador aqui de maquiagem que eu amo demais, porque eu consigo colocar tudo aqui dentro. Ó, tem corretivo, máscara de cílios, pincel, lápis e ele também, ó, é giratório, tá vendo? Então eu coloco na minha bancada, fica bem organizado e eu consigo concentrar tudo que eu preciso de maquiagem. Aliás, praticamente tudo, né? Porque aqui não cabe pó, essas coisas. Mas a maioria, tem até uma lixa perdida aqui, ó. Mas eu gosto muito desse organizador porque fica na minha bancada e eu consigo visualizar tudo com muita facilidade. Agora a gente vai para a parte do corretivo. Vou utilizar esse corretivo aqui, ó, que é o Light Beige. Ele é um tom mais claro do que a minha base, porque ele é um corretivo de iluminação. Porém, se você não gosta dessa região mais iluminada, você pode utilizar um corretivo para o seu tom de pele, que fica muito legal também. Agora eu venho dando batidinhas para esfumar esse corretivo e sempre jogando assim, ó, no final para fora para dar um efeito lift. O corretivo, ele é maravilhoso porque ele aumenta a cobertura nessa região abaixo dos olhos e dá aquele ar de olhar descansado, sabe? Então, assim, se você não quer iluminar, você passa um corretivo mais no tom da sua pele, porque vai te trazer esse benefício da cobertura, do descanso no olhar, mas não vai chamar tanta atenção porque ele é no tom da sua pele. Eu também passo aqui, ó, na pálpebra, vou passar aqui mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai fazer uma sombra bem bonita e bem fácil. Então, quando eu passo o corretivo aqui, ó,
a sombra ela pigmenta melhor. Por mais que a gente passou a esponja sujinha de produto naquela hora, eu gosto de passar um pouquinho mais, porque aí a sombra ela fica mais viva. Eu tava falando sobre esse organizador de pincéis. Eu sei que vocês vão me perguntar onde que eu comprei. Eu comprei na Shopee, vou deixar o link aqui embaixo. Caso você queira, já clique e já compre o seu, porque ele facilita muito a nossa vida e organiza demais a nossa bancada de maquiagem. Agora a gente vai pra parte do contorno. Pra começar, eu vou pegar aqui esse latte da Mary Kay. Normalmente eu utilizo o Cocoa, que é um tom mais escuro, mas hoje eu vou utilizar esse latte também, que eu gosto muito. Ó, vou pegar assim, ó, com o pincel, dá uma batidinha para tirar o excesso, e o contorno você vai pegar aqui, ó, do alto da orelha em direção ao seu nariz. Eu nunca faço em direção à boca, tem pessoas que fazem, mas aí fica muito a critério de cada um. Eu gosto de fazer em direção ao nariz porque o rosto fica mais levantado. Se eu faço em direção à boca, o meu rosto fica mais caído. Só que assim, eu nunca trago até o nariz, né, senão vai ficar muito afunilado o meu rosto. Eu paro mais ou menos aqui, ó, no finalzinho do olho. Então, ó, primeiro eu deposito, ó, aqui no alto dessa costeleta, e contorno, blush, iluminador é muito a gosto, tá? Então vai de cada um. E eu sempre gosto de ir pegando aos poucos. Se eu pego o meu pincel e faço aquele movimento brusco, pego muito produto e venho aplicando, o meu contorno ele pode manchar. E também pode ficar muito forte para você limpar, dá muito mais trabalho. Então eu sempre gosto de ir aos pouquinhos, ó. Vou colocando, se tiver necessidade eu coloco um pouco mais. Batidinhas em direção ao nariz, e eu paro aqui, ó, no finalzinho do olho, subindo aqui para as têmporas, ó. Vou pegar um pouquinho a mais para fazer aqui, ó, rente ao cabelo, sempre dando batidinhas, tá? Nunca arrastando, porque se eu faço esse movimento assim, ó, vai e vem, eu acabo abrindo a minha base, porque eu ainda não selei a minha pele. E mesmo que eu tenha selado, se eu faço esse movimento mais brusco, a maquiagem fica com um acabamento bem estranho. Agora a gente vai para a parte do blush. Eu vou utilizar esse Golden Cooper, que ele é um tom terroso, inclusive fica muito bonito também para você utilizar como sombra. Eu vou pegar aqui mais ou menos no meio do olho, acima do contorno, tá? Se você concentra o blush só aqui, vai ficar muito marcado e vai ficar com o rosto caído. Então, qual é o segredo? Você aplica aqui, cuidado para não aplicar na área dos olhos, tá? É aqui, ó, nessa bochechinha, tá vendo? Tipo assim, tudo bom, querida? Subir a bochechinha, é nela que eu vou aplicar. E outra coisa para você se atentar, não aplica muito aqui próximo ao nariz, senão o seu rosto vai ficar caído. Quanto mais próximo das têmporas você aplicar, mais vai ter um efeito lift. Então, qual é o segredo? Eu apliquei aqui e subo. E sempre dando batidinhas com a mão bem de levinho, ó. E aí eu já venho esfumando junto com o contorno, para meio que eles se misturarem. O contorno, blush, iluminador é como se fosse um sanduíche. Primeiro vem o contorno, depois o blush, depois o iluminador. Nada mais eu gosto de um blush bem chinelado, bem próximo aqui do meu nariz. Aí você pode ficar à vontade, amiga. A gente tem que usar aquilo que a gente se sente bem e aquilo que a gente gosta. A maquiagem, ela não é uma regra para você fazer assim, assim, assim. Não, existe um passo a passo para você seguir, claro que vai te levar a um resultado final, mas você tem que sempre respeitar os seus gostos pessoais também. Eu, por exemplo, não gosto daquele blush muito marcado aqui nessa região, mas se você gosta, filha, você tem que usar aquilo que você se sente bem. Agora a gente vai para a parte do iluminador, para concluir aqui essa parte do sanduíche que eu te falei. Então eu passo aqui, ó, no ossinho zigomático e esfumo assim pra cima. Depois que eu passar o pó, se tiver necessidade, eu coloco um pouco mais. Agora a gente vai selar essa pele. Eu vou utilizar aqui o meu pó acetinado. Ele é um pó solto, bem fininho, que não marca nas linhas. Tem um efeito blur, só que antes eu venho assim, ó, com a esponjinha, tirando alguma marcação que pode ter ficado aqui abaixo dos olhos. E aí, o que que acontece? Você pode selar a sua pele com a esponjinha, que é o que eu vou fazer, com essas esponjinhas de veludo. Ou então você pode esfumar com um pincel. Se você não quiser aplicar essa quantidade para não ficar aquela cobertura pesada, porque assim, ó, na maquiagem, quanto mais produto você coloca na sua pele, mais cobertura, e se eu tenho mais cobertura, a pele vai ficar um pouco mais pesada. Você concorda comigo? Então assim, se você não quiser colocar todo esse produto, você pode tirar o excesso assim, ó, e vir depositando aos pouquinhos. Às vezes, eu prefiro selar minha pele com a esponjinha porque ela me dá mais cobertura do que o pincel. Então, eu venho depositando assim, ó, em todo o meu rosto, somente aonde eu não passei contorno, blush e iluminador. Porque se você parar pra pensar, esses produtos que a gente acabou de colocar, eles é um pó, só que com cor.
então não tem necessidade de eu colocar mais um pó em cima de outro pó. Uma coisa bem legal para vocês saber sobre essa questão do contorno, sempre que você pesar a mão no contorno, no blush, você pode vir com o seu pó com cor, porque ele acaba apagando um pouco a cor desses produtos. Então essa é uma dica bem legal para você saber. Ó, apliquei aqui. Se você quiser, você pode vir com o seu pincel fofão bem de levinho, fazendo este movimento de polir para tirar algum excesso de pó que tenha ficado, e assim você deixa sua maquiagem mais leve e bem mais polida. Para a parte do olho, a gente vai utilizar uma fita, porque a gente vai fazer um estilo delineado fake. Essa fitinha eu comprei numa papelaria normal, mas se você não tiver, você pode usar aquelas fitas de micropole, pode utilizar também durex, fica bem legal. Quero te dar uma dica para você que nunca fez esse olho com fita. Aonde que você vai aplicar para o seu olho ficar certinho um com o outro? Normalmente, eu, Fernanda, aplico aqui ó, no finalzinho. Sabe essa divisão aqui do nosso olho? É nela que eu vou aplicar. E aí, uma coisa que você precisa se atentar. Se você colocar essa fita muito em pé, você vai ter um olhar bem para cima. Se você colocar ela bem deitada, vai ficar também um pouco caída. Então, você tem que sempre se atentar de que forma que você quer que o seu olho fique. Por exemplo, eu geralmente gosto de trazer em direção à minha sobrancelha. Então, eu vou pegar essa fita e vou colocar aqui, ó, tá vendo? Bem nessa divisão do meu olho. E aí, no final, esse meu esfumado vai estar em direção à minha sobrancelha. Se você não quer que fique tão para cima, você pode botar ele deitadinho em direção aqui, ó, às suas têmporas. Fica muito a seu critério, tá? Bora fazer do outro lado. Eu vou colocar aqui a pontinha bem aqui entre essa divisão do meu olho. E agora você vai olhar se as duas fitas estão iguais. Pra mim aqui tá tudo ok. Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou pegar uma sombra bem clarinha, eu vou utilizar esse meu contorno mesmo. E aí eu venho aplicando por todo o meu côncavo e também na minha pálpebra móvel. Eu tô passando por todo o meu côncavo e pálpebra móvel porque é uma cor mais clarinha. Mas, por exemplo, se você for passar um marrom escuro, aí você vai trazer só aqui pra região do seu côncavo, tá? Agora sim a gente vai começar o nosso olho. Eu vou utilizar esse tom aqui de marrom escuro. Se você não tiver um tom assim, você pode utilizar o que você tem na sua casa, tá? Eu tô utilizando esse aqui, mas você pode usar, por exemplo, um marrom, você pode usar um preto, fica bem legal também. Eu vou começar pegando só um pouquinho de produto, eu já vou fazendo dos dois lados, tá? E aí eu vou aplicar só aqui nesse cantinho final do meu olho. Eu vou fazendo esse movimento de vai e vem, só aqui rente à minha fita. Cuidado para na hora que você for fazer esse movimento, a fita não soltar. É sempre movimentos leves, ó. Ó, e venho trazendo aqui pra fora. Outra coisa, quanto mais você esfumar sobre a fita, mais alongado vai ficar o seu olho. Então, você vai decidir como que você prefere esse olho, tá? Vou fazer aqui do outro lado. Ó, aplico. E esfumo aqui rente à minha pálpebra móvel. E vou trazendo aqui pra cima da fita. Agora, eu vou pegar um pincelzinho de precisão e vou pegar essa outra sombra aqui. E aí, eu vou passar bem rente à minha fita, ó. Aqui, não vou expandir muito, bem rente à minha fita e vou esfumar. Rente à fita e esfumo. Agora eu vou pegar o meu pincel de esfumar e venho passando aqui, ó, entre as duas sombras, só para não ficar aquela divisão. Vou puxar aqui um pouquinho para fora, esfumar. Agora eu vou pegar um pouco de iluminador, mas se você quiser pode colocar uma sombrinha mais clarinha, pode colocar uma sombra rosé também. Vou colocar aqui só no cantinho e trazer de encontro a minha sombra. Agora eu vou esfumar para não ficar aquela divisão de duas sombras. Esse olho é muito fácil, muito rápido de fazer. Olha aí que lindo! Eu vou passar só mais um pouquinho de iluminador aqui rente à sobrancelha, só para dar um up a mais nesse olho. Se você quiser um olhar mais intenso, você pode esfumar também o lápis de olho aqui em cima. Eu não vou fazer porque para mim aqui já está ótimo. Mas caso você goste, fica aí a seu critério. Agora a gente vai remover essa fita. Eu vou pegar aqui, ó. Olha aí que olho maravilhoso. Agora eu vou tirar aqui do outro lado também, ó. Eu, Fernanda, não gosto desse recorte aqui embaixo bem marcado. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu pincel de pó e vou dar uma leve esfumada aqui, ó. Só para deixar um pouco mais natural. Agora eu vou pegar essa mesma sombra, esse marrom mais escuro, e vou aplicar aqui, ó, rente aos meus cílios inferiores.
Se você quiser, pode aplicar lápis de olho, tá? Eu vou de sombra mesmo, porque aí vai ficar mais natural. Agora eu venho com esse outro tom aqui, ó, de marrom, porque a gente vai fazer um degradezinho. E aí eu venho passando embaixo dele, pra dar um acabamento. Lembrando que tudo aqui é a gosto. Agora a gente vai de máscara de cílios. Caso você queira, você pode utilizar cílios postiço, tá? Eu vou de máscara mesmo, porque eu não sou muito fã de cílios. E aí uma coisa que você pode fazer é aplicar a sua máscara e trazer assim, ó, pra fora, pra dar esse efeito também puxadinho pro lado, ó. Eu jogando assim pra fora. Pega assim um pouquinho por cima, eu sempre gosto de pegar um pouquinho assim por cima pra dar um pouco mais de alongamento, de volume. E no finalzinho, joga assim pro lado. Agora eu vou passar embaixo também, só um pouquinho. Olha aí como esse ato de você puxar assim em cima um pouquinho alonga super os seus cílios. Essa é uma dica para você que tem cílios bem pequenininhos e gostaria de aumentar com a máscara de cílios. Para a parte da sobrancelha, eu vou utilizar esse gelzinho aqui, ó, que ele é bem prático. Só venho aplicando assim, ó. Ele já tem uma corzinha, então eu aplico, depois eu venho arrumando com essa escovinha aqui, ó. Ele já tem uma escova no produto, mas eu gosto de vir com essa, porque ela é maior, a gente consegue pentear melhor. Então pronto, ó, apliquei, depois eu venho esfumando e arrumando do meu jeito. E tá pronto. Pra finalizar essa maquiagem, eu pensei em fazer uma misturinha de batom. Esse aqui, ó, é o Apple Berry. Eu gosto muito dele pra noite. Só que, como eu já estou com esse olho bem esfumado, bem alongado, eu pensei em colocar esse batom Shell no centro dos lábios pra dar uma equilibrada. Então eu vou te mostrar como é que eu vou fazer. Só que antes, a gente vai fazer um contorno labial. Eu sempre falo aqui sobre lápis de contorno, que facilita muito, deixa o batom mais bonito, enfim. Ó. É interessante que o seu lápis de contorno labial seja bem próximo da cor do seu batom, tá? Então, eu coloquei aqui esse lápis Red. Agora, a gente vai aplicar o batom Apple Berry. Só esse batom aqui já ficaria perfeito. Só que agora, eu vou aplicar um pouquinho do Shell aqui no centro. Ó, que lindo que ficou. Aí, pra dar um toque especial, eu vou colocar só um pouquinho de gloss no centro. Ó, aqui, ó. Pra trazer um glow. Olha que divo que ficou essa misturinha. Me conta aí, você gostou? Eu amo fazer essas misturinhas de batom, porque sai um pouco do óbvio, né, dos batons que você já tem. Agora, pra finalizar, eu sempre gosto de dar uma verificada final pra ver se precisa de mais blush. Eu vou colocar aqui, ó, só mais um pouquinho de blush. Ó, posso colocar aqui um pouquinho de iluminador aqui no centro do nariz. E pra mim aqui está perfeito. E esse foi o resultado. Olha pra essa maquiagem, bem cara de noite, mas não tão pesada. Eu particularmente não sou muito fã da maquiagem carregada, aquele rebocão, mas aí fica muito a seu critério e também depende muito da ocasião. Agora me conta aqui nos comentários, você gostou? Usaria essa proposta pra noite? Eu amei demais, mas eu quero saber de você, se você gostou, se você usaria. E se você gostou, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque toda semana tem um vídeo novo te ensinando a se automaquiar do zero. Beijo e até o próximo vídeo.